Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada, até as ruas poeirentas de Cafarnaum, onde o som das moedas caindo sobre a madeira misturava-se aos murmúrios desconfiados dos que passavam apressados. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez o seu coração carregue inquietações que só se revelam quando as luzes da cidade se apagam e o mundo fica em suspenso, como se Deus estivesse em silêncio. Mas há histórias na Bíblia que sussurram no escuro, histórias que parecem escritas para aqueles que se sentem distantes, cansados, presos a contas, dívidas, medos ou a culpas antigas que insistem em falar à noite. Hoje, vamos juntos percorrer a história de um homem que, aos olhos do mundo, não merecia sequer um olhar. Mas, aos olhos de Cristo, carregava algo precioso que ninguém mais conseguia enxergar. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez você esteja cansado hoje, alma querida, mas Deus enxerga além do cansaço. Hoje vamos falar de um olhar que ultrapassa reputações, quando Deus enxerga. Além dos olhos humanos naquele tempo, muitos viam apenas números e moedas brilhantes sobre uma mesa, mas Jesus via corações. Enquanto multidões lançavam olhares de condenação, ele enxergava histórias silenciadas pela vergonha, vozes caladas pelo medo, almas famintas por uma chance de recomeçar, porque há um olhar que vai além dos olhos humanos. É o olhar do Cristo, que não se detém na aparência, nem nas marcas deixadas pelo passado. Talvez você também carregue um nome pesado ou culpas que ninguém conhece. Talvez a solidão do seu quarto nesta noite pese como um altar sem lâmpada acesa. E tudo bem. Porque Jesus vê o coração que ninguém mais consegue enxergar. Uma história para quem se sente indigno. A história de Mateus ecoa como um sopro de esperança para aqueles que acreditam não ter lugar entre os escolhidos, para quem pensa que errou demais, falhou demais e não merece sequer um convite para se aproximar de Deus. Se você carrega culpas antigas, se sente à margem, se acredita que não há redenção para as suas falhas, esta história é para você. Porque no silêncio da sua madrugada, há um Deus que sussurra que nada está perdido. A jornada do improvável Mateus não era santo quando Jesus o chamou. Era cobrador de impostos, odiado, rejeitado, taxado de traidor. Mas foi justamente sobre ele que repousou o convite silencioso de Deus para transformar uma vida aparentemente manchada em testemunho vivo. E é por isso que hoje caminhamos juntos por estas palavras, para lembrar ao seu coração, alma querida, que Deus ainda chama os improváveis, que Ele continua passando por mesas empoeiradas, por ruas estreitas, olhando com ternura para aqueles que o mundo insiste em afastar. Porque mesmo quando o céu parece calado, o coração ainda pode ouvir. E agora, deixe-se levar para o calor e o movimento de uma cidade chamada Cafarnaum. É lá que seguimos juntos, onde o cenário se prepara para o impensável chamado. Talvez agora você ainda ouça, mesmo de olhos fechados, o roçar do vento sobre tendas de linho, o ranger de carroças sobre a terra batida, o murmúrio confuso das multidões. Estamos em Cafarnaum, uma cidade onde o contraste era o próprio ar que se respirava. A cidade movimentada e seus contrastes. Em Cafarnaum, tudo coexistia: a riqueza e a miséria, o perfume das especiarias e o cheiro acre do suor dos que trabalhavam sob o sol. Soldados romanos marchavam pelas ruas,
armaduras reluzindo ao sol do meio-dia, enquanto mercadores erguiam suas vozes, oferecendo mercadorias vindas de terras distantes. Era um lugar onde cada esquina guardava segredos, onde as paredes de pedra ouviam discussões sobre tributos, religião e medo. Porque havia medo em Cafarnaum. Medo de Roma, medo de perder o sustento, medo do julgamento religioso. E ali, entre tantos rostos apressados, havia homens sentados em mesas baixas, cercados por pergaminhos, cálculos e pequenos sacos de moedas. O posto de coleta de impostos. Era nesse local que se misturavam poder e rejeição. Havia sobre aquelas mesas mais do que moedas de prata. Havia a frieza das cifras, o peso dos números que mediam a vida dos outros. Cada moeda que tilintava era também um suspiro de alguém que saía dali mais pobre, mais humilhado, mais distante do templo. Mateus, ou Levi, sentava-se ali, dia após dia, escrevendo nomes, valores, dívidas. Sua pena riscava o papiro, mas no fundo talvez fosse o seu próprio coração que fosse riscado de cada pergaminho, como se o mundo quisesse apagar a sua existência. O rosto dele, marcado pela rotina, misturava a aparência de alguém que possuía riqueza com a sombra silenciosa de quem não possuía paz, porque o posto de coleta não era apenas um lugar temido. Era também um altar frio onde Mateus oferecia a si mesmo, dia após dia, sacrificando o que restava da sua dignidade em troca de moedas e segurança. Jesus passa por ali. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. O barulho da cidade não impediu que 2 olhos repousassem sobre o cobrador de impostos. Olhos que pareciam ver além das vestes, além dos gestos, além da má fama que corria pelas ruas. Nada é por acaso quando o olhar de Cristo repousa sobre alguém. Ele caminhava pela rua principal enquanto a multidão se comprimia, desejosa de ouvir palavras que aquecessem seus corações gelados. E de repente, seus passos se detiveram diante da banca de Mateus. Ali, no meio do pó, do ruído, da desconfiança, a história de um homem começava a mudar, não pelo ouro que reluzia na bolsa pendurada à cintura, mas porque Jesus decidiu enxergar o que ninguém mais ousava olhar. E é nesse instante sagrado que permanecemos por alguns segundos em silêncio, para que você sinta o ar vibrando entre as vozes de Cafarnaum, para que perceba que até as ruas mais barulhentas podem se transformar em cenários de milagres silenciosos. E agora, alma querida, vamos conhecer o homem que se escondia por trás de pergaminhos e moedas, o homem que muitos chamavam Levi, antes de ouvir a voz que muda destinos. Ainda ecoa no fundo da memória o som das moedas caindo sobre a madeira, enquanto as pessoas desviavam o olhar, murmurando palavras que sangravam mais fundo do que lâminas. Ali estava ele, Levi, o homem por trás do nome que se tornaria Mateus. Levi, o homem por trás do nome. Levi carregava um nome profundamente judeu, filho de um povo que há gerações recitava as promessas de Deus, que guardava a tua lei com zelo, que esperava o Messias com suspiros que atravessavam séculos. Talvez na infância tenha corrido pelas mesmas vielas de Cafarnaum, sonhando com o templo, ouvindo os cânticos dos salmos que falavam de fidelidade e justiça. Talvez tenha aprendido a ler as Escrituras antes de aprender a contar as moedas, mas o destino o levou à coletoria de impostos, ao ofício mais desprezado por seu próprio povo. Porque ser coletor de impostos era como renegar o sangue que corria nas veias. O estigma social. Aos olhos dos judeus, Levi se tornara um traidor. Não apenas alguém que recolhia tributos para Roma, mas um homem impuro, excluído das orações, das sinagogas, das festas, do convívio que fazia pulsar a alma daquele povo. Era chamado de corrupto, ladrão, vendido. Quando passava pelas ruas, as pessoas se afastavam. Os fariseus desviavam o rosto. As crianças eram puxadas pelas mães, como se dele emanasse algo contagioso,
algo que manchasse a pureza do lar. Havia nele uma riqueza aparente, túnicas melhores, anéis nos dedos, bolsas cheias de denários, mas também havia o vazio profundo de quem foi expulso de tudo que um dia amou. Porque, naquela época, dinheiro algum comprava o direito de ser novamente bem-vindo à casa de Deus. Solidão entre cifras. No posto de coleta, Levi escrevia números, mas, talvez em silêncio, também escrevesse suas próprias contas espirituais. A cada nome que anotava, a cada imposto cobrado, talvez seu coração se perguntasse se ainda havia perdão para alguém como ele. E mesmo cercado de moedas, pergaminhos e soldados romanos, sua alma parecia viver num deserto. Ali, onde as cifras cresciam, a paz murchava. Ali, onde o tilintar do metal parecia triunfo, o coração batia como um suspiro preso na garganta. Era uma solidão que não se resolvia com festas, nem com mais ouro. Uma solidão que pesava sobre o peito como o calor sufocante do sol de meio-dia em Cafarnaum. E é neste cenário, entre as sombras da culpa e o brilho enganoso das moedas, que surge a figura de Jesus, caminhando em direção àquele homem que todos julgavam perdido. Porque Deus enxerga até o fundo dos olhos mais cansados, e ele sabia que, por trás do cobrador de impostos, havia um discípulo escondido, aguardando apenas um convite para viver. E agora, alma querida, vamos caminhar um pouco mais fundo nesta estrada, onde se misturam fé, medo e redenção, para entender o peso que Levi carregava não apenas sobre os ombros, mas também sobre a própria alma. Ainda estamos diante da mesa, onde Levi, também chamado Mateus, anotava dívidas, recebia moedas e contava tributos. Mas não se trata apenas de dinheiro, há algo muito mais profundo vibrando sob o tilintar do metal. É o peso invisível que se acumula sobre a alma daquele que carrega o nome de publicano. Imposto como símbolo de opressão. Naqueles dias, a palavra imposto não era apenas uma obrigação financeira, era o lembrete cruel de que Israel estava sob o jugo de Roma. Cada moeda entregue aos cobradores era como uma ferida aberta na dignidade de um povo que sonhava ser livre. Roma cobrava caro, e quem arrecadava era odiado. O imposto sustentava exércitos estrangeiros, alimentava palácios distantes, financiava a glória de imperadores que jamais pisaram nas ruas estreitas de Cafarnaum. Para o povo judeu, cada pagamento aos publicanos era um suspiro de dor. Era como se, a cada moeda, perdessem mais um pedaço do orgulho e da esperança de redenção. Ganância ou sobrevivência. No meio desse turbilhão de opressão, estava Mateus. E talvez dentro dele ecoasse a pergunta que jamais ousava pronunciar em voz alta. Seria ele apenas ganancioso? Ou estava apenas tentando sobreviver? Talvez tivesse começado cobrando pequenas taxas, persuadido por promessas de segurança, por medo da pobreza, ou por pressão de soldados romanos. Talvez tenha aceitado aquele ofício imaginando que conseguiria guardar seu coração intacto. Mas o tempo transforma o homem. E as moedas acumuladas, embora reluzentes, não apagam o fato de que, em cada cobrança, Mateus perdia também um fragmento de si. Era o dilema interno de Mateus. Seria ele um explorador sem coração ou apenas alguém perdido num sistema cruel, tentando salvar o pouco que lhe restava? O olhar julgador da multidão. Não havia misericórdia para um publicano. Os olhares das pessoas o perfuravam como lâminas. Ele podia sentir as acusações silenciosas dos fariseus, o desprezo dos vizinhos, a dor dos que pagavam suas dívidas com lágrimas. Cada moeda recebida era também um suspiro de condenação. Havia no ar um julgamento constante, como se Levi fosse menos humano, menos digno, menos filho de Deus. E, no entanto, o Cristo estava prestes a caminhar até ele.
Jesus não desviaria o olhar, nem atravessaria a rua para evitar o escândalo. Pelo contrário, ele escolheria aquele momento e aquele homem para ensinar ao mundo que não há miséria tão grande que Deus não possa transformar em graça. Talvez, alma querida, você conheça o peso do olhar alheio. Talvez já tenha sentido o frio cortante do julgamento, mesmo quando ninguém conhece toda a história que existe dentro do seu peito. É por isso que, no meio da poeira de Cafarnaum, surge a figura de Jesus. Porque ele veio para erguer até quem carrega dívidas, não apenas financeiras, mas espirituais. E é com este sopro de esperança que seguimos para o instante que mudaria para sempre o destino de Mateus. O instante em que a voz suave de Jesus ecoou sobre o tumulto, dizendo apenas 2 palavras que abrem portas para novos caminhos. A cidade ainda fervilhava em torno da mesa de impostos. O ar quente e denso trazia o cheiro das especiarias, misturado à poeira que subia sob os passos apressados das pessoas. Mas entre o barulho dos vendedores e o roçar dos soldados romanos, houve um instante em que tudo pareceu silenciar. Uma voz suave no tumulto. Jesus, o mestre de passos calmos, caminhava em meio à multidão. Seus olhos, como poços profundos de água viva, encontraram o olhar cansado de Mateus. Ali estava o cobrador de impostos, com sua pena ainda suspensa sobre o pergaminho, como se o tempo tivesse parado. Não houve acusação na voz de Jesus, não houve ameaça, nem humilhação. Apenas 2 palavras, ditas com uma doçura que penetrava muralhas erguidas por anos de culpa. Segue-me. Foi um convite envolto em silêncio, mais poderoso como o mar, abrindo-se diante dos hebreus. Um convite sem condenação, apenas com amor. O instante do corte. Aquele momento foi um corte invisível na história. Era como se, entre um respirar e outro, Levi tivesse que escolher entre permanecer preso ao seu ofício, às suas moedas, ao seu passado, ou abandonar tudo para seguir alguém que o mundo inteiro ainda tentava entender. Por um instante, talvez Mateus tenha olhado as bolsas de dinheiro sobre a mesa. Talvez tenha sentido o peso de tudo o que estava em jogo, sua segurança, sua reputação, até mesmo o ódio de Roma se ousasse largar o cargo. Mas, acima do barulho do mundo, soava a voz de Jesus. Uma voz que parecia dizer que a dignidade podia ser devolvida, que existia vida além dos números, que mesmo corações rotulados de impuros podiam tornar-se testemunhas da luz. Foi ali que a alma de Mateus respirou fundo. De mesa de impostos à estrada do discipulado. Em poucos passos, Mateus deixou para trás a mesa onde seu nome significava vergonha. Deixou as moedas espalhadas sobre o pergaminho, deixadas ali como testemunhas de um homem que não seria mais o mesmo. E caminhou até Jesus. Não havia ainda promessas de riquezas, nem de proteção. Não havia um plano de vida detalhado. Havia apenas o rosto do Mestre e aquela certeza doce de que, pela primeira vez, alguém o via além do que ele fazia. De cobrador de impostos, Mateus transformou-se em discípulo. Não foi apenas uma mudança de ofício, foi o renascimento de uma alma. Uma passagem da escravidão interior para a liberdade que só o amor divino pode oferecer. Talvez, alma querida, você também carregue dívidas invisíveis. Talvez sinta que seu passado é como correntes presas ao tornozelo. Mas o convite de Jesus ecoa até hoje. Segue-me. E basta um passo para que a estrada se abra. E agora é hora de contemplar o que ficou para trás na mesa do antigo ofício. As moedas deixadas, os riscos assumidos e a liberdade que começa a brotar como nascente no deserto. A multidão aos poucos se afastava, levando consigo a poeira das ruas e o burburinho das conversas. Mas sobre aquela mesa de madeira, onde antes repousavam pergaminhos, cálculos e moedas, pairava agora um silêncio quase sagrado. Mateus
não estavam mais ali. As moedas deixadas para trás. As moedas tão disputadas ficaram espalhadas, como testemunhas mudas do que acabara de acontecer. O brilho frio do metal contrastava com o calor do sol que se infiltrava pelas frestas das tendas. Cada moeda parecia guardar ecos de vozes que gritavam traidor, ladrão, publicano. Mas naquele dia, elas se tornaram símbolo de algo muito maior: desapego. As moedas deixadas para trás eram mais do que dinheiro esquecido. Eram o sinal de um coração que, mesmo tremendo, ousou abandonar o peso do passado para correr atrás de um futuro que ainda não via. O risco de perder tudo. Mateus arriscou mais do que bens materiais. Ao abandonar o posto de cobrador, perdeu proteção política, perdeu estabilidade financeira, perdeu a pouca segurança que Roma garantia aos seus servidores. Mas o risco maior era outro, o risco de seguir alguém que não prometia palácios, nem cargos, nem tronos terrenos. O risco de acreditar que um olhar de amor poderia valer mais que qualquer fortuna. Havia uma incerteza do tamanho do mar da Galileia. Talvez, em alguns instantes, o antigo publicano tenha sentido medo. Talvez tenha se perguntado se suportaria as necessidades, as críticas, a rejeição do império. Mas também havia algo novo nascendo. Uma chama pequena, quase frágil, mas viva. A liberdade invisível. No exato momento em que se levantou da mesa, Mateus ganhou algo que nenhuma moeda poderia comprar. Era uma liberdade invisível, a liberdade de pertencer a algo maior do que números, de olhar nos olhos de homens e mulheres sem precisar desviar o rosto, sem carregar o fardo da vergonha. A nova vida começava por dentro, antes de se manifestar por fora. Era como se o coração de Mateus, tão habituado a cálculos e cifras, fosse agora território onde florescia a esperança. Talvez, alma querida, você também precise saber que há caminhos para além do que se pode segurar nas mãos, que às vezes perder tudo aos olhos do mundo é, na verdade, ganhar o que é eterno. A vida de Mateus nos lembra que Deus escreve novas histórias nas páginas que julgávamos rasgadas. E assim, após abandonar o velho ofício, Mateus dá os primeiros passos em direção a um novo lar. Um lugar onde não haveria mais uma mesa de impostos, mas uma mesa diferente, preparada para acolher tanto pecadores quanto o Salvador. E é para essa mesa que agora caminhamos, onde se realizará o primeiro grande encontro após sua decisão de seguir o Mestre. As ruas de Cafarnaum ainda respiravam rumores sobre o cobrador de impostos que, de um instante para o outro, deixara tudo para seguir o Rabi de Nazaré. Mas dentro de uma casa, o ambiente era outro. Ali, no espaço reservado para encontros, o perfume dos alimentos se misturava ao incenso suave que queimava num canto. Havia vozes alegres, risos contidos, olhares desconfiados, porque naquela casa uma nova história começava a ser escrita. Um convite polêmico. Mateus, agora discípulo, desejou partilhar algo mais do que palavras. Abriu as portas de sua casa para um banquete. Para muitos, esse gesto foi escandaloso. Como poderia o mestre, que pregava sobre santidade, entrar num lugar onde se reuniam homens marcados como pecadores, traidores, mulheres de reputação manchada? A mesa estava cercada de publicanos e de gente considerada indigna pela religião da época. O tilintar dos copos, o cheiro de pão recém-assado, o vinho derramado nas taças, tudo parecia contradizer as regras rígidas que separavam puros e impuros. Era, aos olhos dos fariseus, um convite polêmico, mas para Jesus, aquela mesa era um altar. Mesa de reconciliação. Ali, entre pedaços de pão e conversas sussurradas, Jesus sentou-se entre aqueles que o mundo empurrava para as sombras. Não havia condenação nos olhos dele, apenas presença. Cada gesto de Jesus
partir o pão, inclinar-se para ouvir, falava mais alto do que 1000 sermões. Era como se dissesse que ninguém está além do alcance da graça. Na casa de Mateus, a mesa tornou-se mesa de reconciliação. Os rostos que costumavam baixar-se de vergonha, naquela noite ergueram-se para encontrar o olhar do Mestre. Não houve distinção entre pecador e justo, porque todos ali eram igualmente necessitados de perdão. Era uma ceia onde o amor se sentava como convidado principal. O início da missão evangelística de Mateus. Aquele banquete não foi apenas um jantar. Foi o primeiro ato evangelístico de Mateus. Sem discursos longos, sem argumentos teológicos, Mateus usou o que tinha: sua casa, sua mesa, seu coração que começava a pulsar diferente. Ele convidou amigos, conhecidos, outros publicanos, homens como ele que talvez vivessem há anos isolados, cansados, rotulados, e ofereceu-lhes algo maior do que alimento. Ofereceu-lhes acesso a Jesus. Foi ali que muitos ouviram pela primeira vez palavras que perfuravam o véu grosso da exclusão. Ali, no calor de um lar, entre talheres e cântaros de vinho, nasceu um testemunho vivo, um homem outrora perdido, agora à mesa com o Salvador. Talvez, alma querida, você também deseje uma mesa assim, onde as feridas possam respirar, onde ninguém precise esconder as lágrimas, onde até os considerados indignos possam sentar-se sem medo. A casa de Mateus nos lembra que Deus transforma salas comuns em templos e que, às vezes, o primeiro passo para anunciar o Evangelho não é pregar, mas abrir as portas e deixar Cristo entrar. E assim, da mesa onde antes só se contavam moedas, passa a fluir a presença de Deus. Mas, fora das portas daquela casa, havia quem não aceitasse tão facilmente essa graça estendida a pecadores. E são essas vozes que agora ecoam pelas ruas e pelos corredores do templo. É para o murmúrio dos fariseus que voltamos o olhar no próximo sopro desta narrativa. Enquanto a música suave ainda ecoava pelas paredes da casa de Mateus e o cheiro de vinho e pão permanecia no ar, as vozes do lado de fora tornavam-se mais altas, carregadas de desconfiança e indignação. Era impossível ignorar que algo havia sido quebrado naquela noite. As fronteiras que separavam puro e impuro, santo e pecador, estavam sendo atravessadas por pés que ousavam caminhar sobre linhas traçadas por tradições antigas. Por que ele come com pecadores? A pergunta não foi feita num tom curioso, mas carregada de crítica. Por que ele come com publicanos e pecadores? Era o eco do julgamento religioso. Para os fariseus, sentar-se à mesa significava mais do que partilhar alimento. Era declarar comunhão, aceitação. E como poderia o suposto Messias misturar-se com quem a lei considerava impuro? A presença de Jesus entre aqueles homens e mulheres escandalizava. Feriam-se códigos, normas, a ordem estabelecida. O murmúrio crescia pelas ruas, alimentado pela perplexidade de quem não conseguia compreender que Deus escolhe tocar justamente o intocável. A resposta de Jesus: não vim chamar justos. Mas Jesus, em meio àquele rumor, não fugiu, não se escondeu. Calmo, firme, com a voz que parecia conter o som do vento e da brisa do mar, ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Numa frase revelou o evangelho inteiro. Não havia ali apenas uma crítica aos fariseus, mas uma declaração do coração de Deus. Uma revelação de que o Messias veio buscar precisamente aqueles que o mundo decidiu descartar. Naquela resposta estava a prova de que não existe noite tão escura que impeça Cristo de entrar. Quando a religião afasta e Cristo aproxima. Naquele instante, tornava-se claro que há uma distância imensa entre religião e misericórdia.
A religião muitas vezes ergue muros, define quem pode ou não aproximar-se. Medem-se méritos, conta-se pureza, estipulam-se regras para quem merece sentar-se à mesa. Mas Cristo, o Filho de Deus, não buscava méritos, ele buscava corações. Onde a religião dizia não se aproxime, ele estendia a mão. Onde a lei via apenas erro, ele enxergava histórias. Onde havia condenação, ele oferecia reconciliação. Talvez, alma querida, você já tenha sentido esse peso, o medo de não ser aceito, a vergonha de não caber nos moldes que alguém impôs. Talvez já tenha pensado que suas falhas o mantêm distante do altar. Mas a casa de Mateus nos lembra que Jesus não se afasta dos feridos. Pelo contrário, ele se aproxima. E a graça que escorreu naquela mesa continua fluindo, noite adentro, até alcançar corações cansados como o seu. E é nessa maré de escândalo e misericórdia que Mateus começa a descobrir que seu nome não seria mais o mesmo. Pois, quando Deus transforma vidas, até o nome se torna nova promessa. É para esse novo nome e para a missão que dele brota que voltamos nosso olhar no próximo capítulo. As vozes dos fariseus se afastavam pouco a pouco pelas ruas estreitas, como ondas que quebram na areia, e depois se recolhem. Dentro da casa de Mateus, porém, permanecia algo mais forte que qualquer murmúrio, a certeza de que nada seria como antes. Porque Deus, quando chama alguém, não apenas transforma destinos, ele também concede novos nomes, como quem sela com nova identidade o coração que decide recomeçar. Significado do nome Mateus. Até aquele encontro com Jesus, ele era conhecido como Levi, um nome que carregava o peso de suas origens judaicas, mas também o fardo da traição, da impureza aos olhos do povo. Mas agora, Jesus o chama Mateus. Mateus significa dom de Deus. Não apenas dom para si mesmo, mas dom para o mundo. Um presente que Deus decide ofertar, mesmo quando o embrulho parece manchado, mesmo quando ninguém acredita que algo bom possa sair dali. Esse novo nome não apagava o passado de Levi, mas o redimia. Era como se Deus dissesse: o que antes foi vergonha, agora será bênção. O que foi usado para ferir, agora servirá para curar. Identidade transformada. O velho homem morre e surge o discípulo. Mateus, que antes riscava nomes e dívidas em pergaminhos, agora começaria a escrever páginas que atravessariam séculos. Sua identidade não estava mais firmada nas moedas que contava, nem no ódio que sofria, mas no chamado do Mestre. Mateus passa a pertencer a algo maior do que Roma ou Israel. Passa a ser parte de um reino invisível, onde a moeda corrente é a graça, e onde cada alma vale mais do que todo o ouro do mundo. Havia luz nova em seus olhos, um brilho que não vinha da prata, mas da esperança. A mensagem contida em um nome. Há poder em nomes, há destino inscrito neles. Quando Deus muda um nome, ele muda também a história que será contada. No nome Mateus, estava a mensagem de que ninguém está tão perdido que não possa se tornar dom para os outros. Que nenhuma história está tão rasgada que Deus não possa costurar novas linhas. E assim, Mateus, o antigo publicano, começa a caminhar não apenas como discípulo, mas como dom de Deus para os homens. Talvez, alma querida, você também deseje um novo nome. Não necessariamente outro som ou outra grafia, mas um significado novo para a sua vida. Uma identidade que não seja definida pelas quedas do passado, mas pelo amor de Deus que sempre chama de volta. Mateus nos lembra que Deus ainda redefine quem somos e que, mesmo quando o mundo nos chama por nomes que ferem, há um Pai que sussurra outro nome ao nosso coração. E é com essa nova identidade que Mateus passa a ocupar seu lugar entre aqueles que também foram chamados para algo extraordinário. É para essa comunhão improvável, cheia de homens tão diferentes entre si, que agora
voltamos nossos olhos, pois Mateus, o antigo publicano, vai encontrar seu lugar entre os 12. A poeira das ruas de Cafarnaum continuava a se erguer sob os pés dos curiosos e dos crentes, dos romanos e dos judeus. Mas no coração de Mateus, algo mais leve começava a soprar. Ele não estava mais sozinho. Deixara a mesa de impostos para assentar-se em outro lugar, entre os 12, escolhidos pessoalmente pelo Filho de Deus, do pária ao íntimo de Cristo. Poucos imaginariam ver Mateus, o publicano desprezado, sentado ao lado de Pedro, João, Tiago e tantos outros. Ele, que outrora era visto como traidor, agora passava a dividir o pão, as conversas, os passos na estrada com homens que, embora também frágeis, eram chamados amigos do Messias. Entre aqueles 12, cada olhar tinha uma história. Pedro, impulsivo e apaixonado. João, sereno e profundo. Tiago, corajoso e forte. E ali estava Mateus, com seus olhos acostumados a detalhes, mas agora focados em outra contabilidade, a do reino. O publicano, que antes se sentava à margem da sociedade, agora se tornava íntimo de Cristo, o mesmo Cristo que o havia chamado com apenas 2 palavras, e que agora o chamava irmão. A comunhão dos improváveis. Não havia entre os 12 homens iguais, e Jesus parecia ter escolhido cada um justamente pelas diferenças. Havia pescadores, zelotes, homens temperamentais e homens silenciosos. Havia quem sonhasse com revolução e quem sonhasse apenas com a paz do Messias. Mateus trazia consigo a astúcia do escriba, a precisão de quem sabia registrar cada detalhe. Mas também trazia feridas invisíveis, marcas de exclusão, lembranças de moedas tilintando como acusações. Jesus, no entanto, reuniu todos esses homens tão diversos para provar que o reino de Deus é feito não apenas de santos irrepreensíveis, mas de pecadores que decidiram seguir a luz. Na comunhão dos improváveis, ninguém era melhor, ninguém era menor. A dignidade restaurada. Mateus, antes reduzido a números e impostos, recebia agora algo que nem toda Roma poderia conceder: dignidade restaurada. Ele se tornava testemunha ocular da história mais poderosa já contada. Veria milagres, ouviria palavras que atravessariam gerações, sentiria no peito o peso e a doçura de caminhar ao lado do próprio Filho de Deus. Ali, entre os 12, Mateus descobriu que a honra verdadeira não nasce do cargo, nem do dinheiro, mas de pertencer a algo eterno. Talvez, alma querida, você também se sinta às vezes fora de lugar, como se não coubesse em lugar nenhum. Talvez ache que sua história o exclui dos espaços santos. Mas Mateus nos ensina que Deus constrói família até entre os improváveis e que ninguém é tão distante que não possa sentar-se à mesa com o Senhor. E é com esse coração que olha além da aparência que Mateus começará a usar o maior dom que Deus lhe confiou: sua escrita cuidadosa. É para essa pena transformada que seguimos agora para contemplar como Deus pegou as mãos acostumadas a contas frias e as usou para registrar palavras de vida. Os passos dos discípulos levantavam pequenas nuvens de poeira sobre as estradas que serpenteavam entre colinas, oliveiras e campos dourados. Entre eles caminhava Mateus, o homem que outrora anotava cifras frias, mas que agora se tornava guardião das palavras que mudariam o mundo. Havia em Mateus um olhar que não se limitava à superfície. Seus olhos aprendiam a ver além, a perceber cada detalhe, cada nuance, cada gesto do Mestre. Mateus, o escriba cuidadoso. Mateus possuía mãos hábeis, acostumadas a escrever. Antes, sua pena traçava números, impostos, registros exigidos pelo império. Agora, ela se preparava para algo infinitamente mais sagrado. Era como se Deus tivesse reservado, na alma de Mateus, o dom de ser escriba cuidadoso.
Enquanto outros discípulos talvez se perdessem em emoções intensas, Mateus observava, registrava não apenas o que via, mas também o silêncio entre as palavras, as expressões nos rostos, os suspiros que escapavam durante os ensinamentos de Jesus. Ele entendia que a fé também mora nos detalhes. De contas a relatos sagrados. A caneta que antes fazia cobranças, agora escrevia vida. Mateus passou a usar sua habilidade para algo maior do que qualquer tesouro terreno. Anotava milagres, parábolas, diálogos. Guardava em pergaminhos o som da voz do Mestre para que as gerações futuras também pudessem ouvir. Cada frase escrita por Mateus carregava o peso e a leveza da eternidade. Era como se Deus houvesse dito: o que antes você usava para cobrar dívidas, agora usará para libertar almas. E assim, o publicano se tornou evangelista. O valor da memória escrita. Há poder na memória escrita, porque palavras preservam o que o tempo tenta apagar. São como lâmpadas acesas no caminho de quem anda em trevas. Mateus sabia que não escrevia apenas para os de sua geração. Ele escrevia para almas que, séculos depois, também se sentiriam indignas, também teriam medo, também buscariam consolo nas madrugadas. Cada palavra sua seria a ponte entre o Deus invisível e corações humanos. Talvez, alma querida, você também precise saber que Deus transforma até as ferramentas mais improváveis. Que Ele pode usar aquilo que um dia serviu ao erro para escrever histórias de redenção. E é por isso que o Evangelho segundo Mateus não é apenas um texto antigo. É testemunho vivo de que Deus escreve novas páginas até mesmo com quem o mundo julgava perdido. É para este Evangelho, essa ponte entre dois mundos, que agora dirigimos nosso olhar. Pois nas mãos de Mateus, o Antigo e o Novo Testamento se encontram como águas que convergem num mesmo rio. O sol se punha sobre as águas calmas do mar da Galileia, tingindo o céu com tons de fogo e ouro. O vento trazia o cheiro salgado das ondas e, ao longe, a canção suave das cigarras começava a preencher o entardecer. Ali, entre as memórias do Antigo Testamento e os passos de Cristo, Mateus encontrou sua vocação mais profunda: construir pontes, porque sua pena, outrora instrumento de cobrança, agora unia mundos separados por séculos de história. Escrito para judeus, Mateus escreveu seu evangelho pensando nos filhos de Israel. Seu coração ainda carregava amor por sua gente, por suas tradições, pelas escrituras que aprendera desde menino. Ele sabia que muitos judeus aguardavam o Messias prometido, mas que não conseguiam enxergar em Jesus o cumprimento das antigas profecias. Por isso, Mateus se tornou elo entre a lei e Cristo. Cada linha que ele escrevia buscava mostrar que aquele carpinteiro de Nazaré não era um profeta qualquer. Era o Filho de Deus, o Emanuel, aquele que fora anunciado por séculos. Seu evangelho fala com a alma do judeu que conhece a Torá, mas também alcança o coração de qualquer um que precise de redenção. Jesus, o Messias prometido. Em cada página, Mateus prova as profecias. Mostra que Jesus nasceu em Belém, como predisse Miqueias, que fugiu para o Egito, como anunciou Oséias, que trouxe luz à Galileia, como disse Isaías. Nada no Evangelho de Mateus é por acaso. Cada detalhe revela que o Messias prometido caminhava, em carne e osso, pelas estradas poeirentas de Israel. Era como se Mateus sussurrasse: Ele é real, o Messias está entre nós. O Evangelho se torna, então, testemunho e convite. Testemunho de que as promessas de Deus não falham. Convite para que todo coração, judeu ou não, reconheça o Salvador. Riqueza de citações do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus brilha com a riqueza de citações do Antigo Testamento. Não há versículo solto. Cada palavra carrega propósito messiânico. Cada narrativa conecta passado e presente.
Para Mateus, não existia ruptura entre as Escrituras e Jesus. Havia cumprimento. Havia plenitude. As promessas que ecoaram nos desertos, nos altares, nos salmos cantados à meia-noite, todas convergiam para aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez, alma querida, você também procure pontes entre seu ontem e seu hoje, entre suas quedas e sua esperança, entre o Deus que parecia distante e o Cristo que caminha ao seu lado. O Evangelho de Mateus nos lembra que não existem muros altos demais para a graça, que Deus continua unindo céus e terra, passado e futuro, através do amor que se fez carne. E é na beleza dessas palavras que Mateus, o escriba, passa a registrar as falas mais doces e profundas que já tocaram os ouvidos humanos. É para essas palavras, tão suaves quanto firmes, que agora nos voltamos. Pois delas nasceram luz e consolo para quem caminha na noite escura. A brisa fresca corria entre as colinas, balançando as flores silvestres que surgiam nas encostas da Galileia. O céu, tão amplo e límpido, parecia descer até abraçar a multidão que se sentava na relva, com os rostos erguidos para o Mestre. Ali, sobre um monte silencioso, Jesus começou a falar. E entre aqueles que ouviam estava Mateus, o escriba atento, cujos olhos brilhavam ao registrar cada palavra que caía dos lábios do Salvador. O escriba que ouviu as bem-aventuranças. Mateus, com sua pena pronta e o coração rendido, foi testemunha ocular do Sermão do Monte. Ele ouviu as bem-aventuranças, aquelas palavras tão suaves e tão profundas que atravessam os séculos e ainda fazem as almas suspirarem nas noites mais silenciosas. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Ali, naquele monte, não era apenas um discurso. Era o som do reino de Deus se revelando à humanidade. E Mateus, o homem que outrora contava moedas, agora contava palavras que valiam eternidade. As lições para quem se sente pequeno. Talvez, alma querida, você também se sinta pequeno. Talvez sinta que seus fracassos pesam mais do que suas forças. Talvez tema que Deus o tenha esquecido, que não exista lugar para você entre os bem-aventurados. Mas as palavras que Mateus ouviu naquela manhã são bálsamo para corações cansados, porque Jesus não proclamou bem-aventurados os fortes, os ricos, os reconhecidos. Proclamou bem-aventurados os quebrantados, os que choram, os pacificadores, os perseguidos por amor à justiça. Era como se dissesse: no meu reino, até quem pensa que não tem valor é considerado tesouro. São palavras que atravessam o tempo para consolar almas que hoje, ainda, procuram repouso para suas dores. O reino de valores invertidos. O Sermão do Monte revela um reino de valores invertidos. No mundo, quem é grande é quem governa. No reino, grande é quem serve. No mundo, quem vence é quem acumula. No reino, vence quem abre mão. No mundo, quem fala alto é quem é ouvido. No reino, é no silêncio que Deus sussurra suas maiores verdades. Mateus, ao anotar essas palavras, estava consciente de que estava escrevendo algo destinado não apenas àquele tempo, mas às noites solitárias de todos os que viriam depois. As palavras de Jesus continuam ecoando para quem se deita hoje sobre o travesseiro pesado da ansiedade ou da solidão. Continuam dizendo que há esperança, que há um reino em que as lágrimas são sementes de alegria futura. Talvez, alma querida, você precise saber que, aos olhos do céu, não há corações invisíveis. Não há dores pequenas demais para serem vistas. O Sermão do Monte é a prova viva de que Deus fala baixinho, mas sempre fala. E assim, no silêncio sagrado do monte, Mateus descobriu que, para Deus, cada vida é bem-aventurada quando se rende à luz. É com essa luz que seguimos adiante para contemplar os prodígios que Mateus
teve o privilégio de testemunhar. Pois onde a palavra foi semeada, também floresceram milagres que ainda hoje alimentam a fé nas madrugadas insones. O vento seguia soprando pelos campos da Galileia, levantando pequenas nuvens de pó sobre os caminhos que se estendiam como fios dourados entre as vilas e os lagos. No coração desses caminhos caminhava Mateus, com os olhos abertos não apenas para números ou palavras, mas para prodígios que fugiam a qualquer explicação humana. Ele, que outrora anotava apenas dívidas e contas, agora testemunhava milagres que escreviam nova história sobre a poeira do mundo. Testemunha de prodígios. Mateus viu com seus próprios olhos o que muitos apenas ousaram sonhar. Viu cegos abrindo os olhos para a luz. Viu paralíticos saltando de alegria, carregando as próprias esteiras como troféus de liberdade. Viu demônios calados diante da voz firme do Cristo. Viu tempestades amansadas pela ordem suave de quem até o vento e o mar obedecem. Viu mortos respirarem outra vez, enquanto o pranto se transformava em canto. Cada milagre era mais do que espetáculo. Era a assinatura de Deus no tecido rasgado da humanidade. Mateus, sentado à beira de caminhos ou misturado à multidão, registrava não apenas o que acontecia, mas o brilho nos olhos daqueles que eram alcançados pela compaixão de Jesus. Narrativas que trazem fé às madrugadas. Talvez, alma querida, você também precise dessas narrativas para atravessar suas próprias madrugadas. Porque as histórias que Mateus nos deixou não são apenas registros antigos. São lamparinas acesas na noite escura. Quando a fé parece cansada, quando as lágrimas caem sobre o travesseiro, lembrar dos milagres de Jesus pode reacender a esperança. Cada milagre fala ao coração aflito. Deus ainda vê, ainda ouve, ainda intervém. Não importa há quanto tempo a enfermidade dura. Não importa o tamanho da dor. Nos relatos de Mateus, há sempre o som dos passos de Jesus aproximando-se, disposto a tocar o que ninguém mais quer tocar. Além do espetáculo. Mateus entendeu algo profundo. Os milagres não eram apenas demonstrações de poder, não eram truques para impressionar a multidão, não eram moeda de troca para conseguir seguidores. Cada milagre carregava uma essência, revelar o amor do Pai. Jesus não curava apenas corpos, mas restaurava a dignidade. Não libertava apenas mentes, mas devolvia identidade. Cada gesto do Cristo apontava para um Deus que não suporta ver seus filhos cativos da dor. Mateus escrevia para que não esquecêssemos. Milagres existem não para alimentar curiosidade, mas para testemunhar que Deus está perto. Talvez, alma querida, você precise saber que o mesmo Cristo que andou pela Galileia ainda caminha hoje pelas estradas da sua vida, que ele ainda é capaz de enxugar lágrimas e de pronunciar palavras que transformam a noite mais longa em amanhecer. E é com essa fé viva que seguimos adiante para contemplar algo ainda mais profundo, o chamado de Jesus para incluir até aqueles que, como Mateus, o mundo insistia em rejeitar. Pois os milagres de Cristo não se limitavam ao corpo. Eles também alcançavam os corações que se sentiam fora de qualquer lugar. As pegadas de Jesus marcavam o pó dos caminhos, mas também deixavam marcas mais profundas no coração dos homens. Era impossível permanecer o mesmo depois de encontrá-lo, porque onde ele passava, muros caíam, rótulos se despedaçavam, e o amor se estendia até os lugares mais improváveis. Mateus, o publicano transformado em discípulo, carregava em si a lembrança viva desse chamado. Publicanos e pecadores também são chamados. A mensagem que ecoava das palavras e dos gestos de Jesus era clara. Até publicanos e pecadores têm lugar no reino. O convite do Mestre não era apenas para fariseus piedosos ou para escribas conhecedores das Escrituras.
Era também para aqueles que viviam à margem, para quem a sociedade havia decidido virar o rosto. Na vida de Mateus, essa verdade se tornou carne. Ele, que tantas vezes ouvira sussurros de desprezo, agora escutava o chamado do Cristo que dizia: "Segue-me". Era um convite que não perguntava sobre o passado, não exigia currículo de virtude, apenas chamava para perto, para a comunhão, para a mesa, onde até os considerados impuros podiam sentar-se. De excluído a anunciador. Mateus, que antes vivia isolado, tornou-se anunciador. Sua história é testemunho de que Deus transforma excluídos em instrumentos de boas novas. Ele, que era visto como inimigo do povo, passou a escrever palavras que séculos depois seriam lidas por milhares de corações sedentos por consolo. Aquele que cobrava impostos passou a oferecer gratuitamente o tesouro mais precioso, a notícia de que Deus se fez homem e caminhou entre nós. Mateus tornou-se porta-voz dos marginalizados, porque quem foi curado da exclusão entende como ninguém a dor de quem vive do lado de fora. Talvez, alma querida, você também já tenha se sentido do lado de fora. Talvez tenha carregado o peso de não se sentir digno de Deus ou da comunidade de fé. Mas a vida de Mateus nos lembra que Deus não apenas acolhe, Ele transforma excluídos em anunciadores da graça. A misericórdia que redefine destinos. A história de Mateus é o testemunho de que a misericórdia de Deus redefine destinos. O Cristo que o encontrou atrás da mesa de impostos foi o mesmo que o conduziu para escrever um evangelho. O homem rotulado como traidor se tornou parte da fundação sobre a qual a igreja seria edificada. Nada estava perdido para Mateus. Nenhuma marca do passado foi forte o bastante para impedir o plano divino. E assim também é conosco. Porque Deus enxerga valor onde o mundo vê apenas ruínas. Ele recolhe cada fragmento quebrado e, com mãos de artista, molda novas histórias. Talvez, alma querida, você precise ouvir que não há erro que Deus não possa redimir, que não há história tão manchada que não possa ser escrita outra vez pelas mãos do Salvador. E é com essa certeza que seguimos para contemplar algo singular na vida de Mateus, sua coragem silenciosa. Pois há força também em quem serve sem buscar aplausos. A estrada por onde Jesus caminhava não era feita apenas de milagres e multidões extasiadas. Era também marcada por noites frias, pelas vozes contrárias dos religiosos, pelos olhares inquisidores de soldados romanos, e entre aqueles que seguiram o Mestre, havia homens como Mateus, cuja coragem não se mostrava em discursos inflamados, mas em passos firmes e silenciosos. Não há registros de discursos ousados. Dos lábios de Mateus não ficaram registrados sermões ardorosos, nem confrontos públicos, nem debates teológicos acalorados. Ele não foi Pedro, que falava alto e impetuoso. Não foi João, o discípulo amado, cuja ternura transparecia em cada gesto. Mateus não buscou palco, não ergueu a voz para chamar atenção. Preferiu apenas a palavra falada, o silêncio atento ao alarde das multidões. E isso não o fez menor, porque no reino de Deus há lugar para os que falam e para os que apenas escrevem, para os que pregam aos milhares e para os que registram, em silêncio, as palavras que alimentarão gerações. A força dos discretos. Mateus é testemunho vivo da força dos discretos. Foi ele quem preservou em detalhes ensinamentos preciosos de Jesus. Foi ele quem anotou parábolas, nomes, acontecimentos que, sem sua pena cuidadosa, talvez se perdessem no vento do tempo. Sua coragem não brilhou nos olhos do mundo, mas resplandeceu aos olhos de Deus. Porque é preciso coragem para permanecer, para seguir dia após dia, mesmo quando a história não é sobre si, mas sobre alguém infinitamente maior. Talvez, alma querida, você também seja um desses silenciosos. Talvez nunca tenha pregado a multidões,
Talvez sua vida se desenrole entre pequenas rotinas, sem aplausos ou luzes. Mas Deus vê a fidelidade escondida, e nela a força e dignidade. Servir sem palco. Mateus nos ensina que é possível servir sem palco, que há ministérios que se cumprem no segredo, entre tintas e pergaminhos, entre orações sussurradas na madrugada, entre gestos simples que ninguém aplaude, mas que Deus anota em seu livro eterno. O discípulo que outrora vivia de números tornou-se fiel guardião de histórias que alimentariam corações por séculos. Talvez, alma querida, você precise ouvir que sua vida silenciosa também é preciosa. Que Deus não mede grandeza pelo volume da voz, mas pela profundidade do amor. Mateus, o cobrador de impostos transformado em escriba do Evangelho, continua a falar, mesmo sem discursos. A maior coragem é permanecer fiel, mesmo quando ninguém vê. E é com essa serenidade que nos aproximamos do fim de sua jornada terrena. Pois Mateus, após trilhar caminhos ao lado do Salvador, seguiria ainda por terras distantes, levando a luz até os confins do mundo. E mesmo quando a história se aproxima do martírio, sua voz silenciosa permanece viva. É para essa herança final que agora voltamos nosso olhar. As areias do tempo continuam a cair, uma sobre a outra, cobrindo rastros, apagando pegadas. Muitas histórias se perderam nas dobras da história, mas, sobre Mateus, permanecem ecos, sussurros preservados por tradições antigas, contados à luz trêmula das lamparinas nos primeiros séculos da fé cristã. Mesmo sem detalhes completos, o que se sabe dele fala de fidelidade até o último suspiro. Ministério além de Israel. Depois de seguir Jesus pelas estradas da Galileia e de escrever seu evangelho, Mateus não se acomodou na terra natal. As tradições relatam que seu ministério se estendeu para além das fronteiras de Israel. Alguns dizem que pregou na Etiópia. Outros afirmam que seus passos o levaram à Pérsia. Não há certeza absoluta, mas há convicção de que Mateus levou a luz onde o mundo ainda permanecia em sombras. Ele, que antes servia Roma em nome dos impostos, passou a servir o reino de Deus em nome do Evangelho. E onde quer que tenha ido, carregou consigo a mensagem do Mestre que o havia chamado com apenas 2 palavras: segue-me. O martírio provável. A maioria das tradições concorda que Mateus não morreu de morte tranquila. É provável que tenha conhecido o martírio, selando com sangue a fé que outrora escrevera com tinta sobre pergaminhos. Alguns relatos afirmam que foi morto por espada. Outros sugerem morte por fogo ou perseguição. Nenhum desses relatos, porém, está firmado com provas históricas incontestáveis. Mas há algo mais importante que qualquer detalhe físico. Mateus permaneceu fiel até o fim. Ele, que deixou moedas e contas para trás, não hesitou em dar a própria vida pelo nome que agora carregava no coração: a herança imortal. Não se sabe onde está o corpo de Mateus. Nenhum túmulo cercado por pedras preciosas guarda seus restos mortais com certeza indiscutível. Mas sua herança é outra. Está nas páginas do Evangelho que leva seu nome. Está nas palavras que continuam a ser lidas nas noites insones, nos cultos silenciosos, nos corações aflitos que buscam consolo. Está no testemunho de que Deus transforma até o mais improvável em vaso de honra. Talvez, alma querida, você tema que sua vida acabe em silêncio, esquecida, sem que o mundo jamais se lembre de seu nome. Mas Mateus nos ensina que diante de Deus nada é esquecido, e que até quem parece desaparecer entre as multidões deixa marcas que ecoam na eternidade. A história de Mateus não terminou na morte. Ela permanece viva, talhada nas palavras que ainda hoje anunciam o Cristo. E é com essa certeza que avançamos para o sopro final desta narrativa. Pois a vida de Mateus
não é apenas lembrança antiga. É convite para quem, nos dias de hoje, carrega culpas, medos ou sonhos de um novo nome. É sobre essa razão, tão necessária para os nossos tempos, que nos deteremos agora, para entender por que precisamos, ainda hoje, ouvir a história de Mateus. A noite avança envolvendo o mundo num manto de silêncio. Talvez neste momento, alma querida, você esteja deitado, sentindo o coração bater mais lento, enquanto pensamentos passam como sombras diante dos olhos fechados. É nessas horas que as histórias antigas ganham novo significado. E entre elas, a história de Mateus permanece viva como chama que não se apaga. Porque ela fala justamente a corações como o seu, que buscam descanso e esperança entre as sombras da madrugada. Para quem vive sob o peso da culpa. Há muitos que carregam culpas antigas, lembranças que insistem em sussurrar ao ouvido que não há mais perdão. Há quem acredite que errou demais, que falhou além do que Deus poderia suportar. Mas Mateus é a prova de que Cristo chama os improváveis. Ele, rotulado de traidor, odiado pelo seu próprio povo, foi alcançado por um olhar que enxergou além das moedas e das acusações. A vida de Mateus grita ao coração humano que não há pecado tão grande que não possa ser lavado pela graça. Que Deus não apenas perdoa, mas também restitui dignidade. Para quem teme abandonar o conhecido. Talvez você sinta medo de abandonar o que conhece, ainda que seja pouco ou até mesmo doloroso. Há segurança, ainda que ilusória, no familiar. Há conforto nas rotinas, mesmo quando nos aprisionam. Mateus conhecia bem essa prisão. Sua mesa de impostos era lugar seguro, onde as moedas garantiam proteção e sustento. Mas o convite de Jesus exigiu coragem, deixar tudo, para seguir o incerto. E foi ali, no passo dado rumo ao desconhecido, que Mateus encontrou liberdade. A coragem nasce no coração quando Jesus diz: segue-me. Não porque tudo se tornará fácil, mas porque Ele mesmo caminha ao nosso lado, sustentando-nos na estrada. Para quem deseja um novo nome. Há também aqueles que, no fundo do peito, desejam um novo nome. Não apenas outra identidade, mas um significado renovado para a própria vida. Mateus recebeu um novo nome. De Levi, o cobrador de impostos, tornou-se Mateus, o dom de Deus. Isso nos lembra que Deus ainda escreve novas histórias com velhos corações. Que não importa quão manchadas estejam as páginas da nossa vida, o Senhor tem tinta fresca e palavras novas para reescrever destinos. Talvez, alma querida, você também espere ouvir seu nome pronunciado de forma diferente, sem o peso do passado. E Deus, que conhece cada suspiro, está sempre pronto para lhe dar um nome que traduza seu amor. A história de Mateus nos alcança hoje porque revela que o Salvador caminha entre mesas de impostos, ruas empoeiradas e corações cansados. Que ele não se afasta dos pecadores, mas se aproxima para restaurar. E assim, mesmo séculos depois, as palavras de Mateus continuam a ecoar, dizendo que nada está perdido, que sempre há um convite pendendo no ar. Segue-me. E agora, alma querida, caminhamos juntos para o desfecho desta longa noite de história e esperança. Pois há algo que precisa ser dito antes que nossos olhos se fechem em descanso. A vida de Mateus não é apenas memória, mas um chamado vivo que ressoa até hoje. É a essa conclusão que nos dirigimos agora, para selar esta jornada de fé e consolo. A madrugada parece mais silenciosa agora, como se o próprio tempo segurasse o fôlego, respeitando o peso sagrado de tudo o que foi contado até aqui. A história de Mateus chega ao fim, mas não termina, porque histórias como a dele não se encerram em páginas antigas. Elas continuam vivas, correndo como rio subterrâneo sob os dias e as noites de quem, ainda hoje, espera um recomeço. Cristo,
ainda passa e chama. O mesmo Cristo que, entre poeira e murmúrios, parou diante da banca de impostos em Cafarnaum, continua caminhando pelas ruas do mundo. Ele ainda passa pelos cantos mais escuros, pelas salas mais silenciosas, pelos quartos onde lágrimas rolam sem testemunhas. Seu olhar ainda repousa sobre corações que se julgam indignos, sobre aqueles que, como Mateus, carregam pesos invisíveis. E no meio do tumulto do mundo, sua voz ecoa suave, dizendo: segue-me. É um convite que não tem pressa. Um chamado que não exige perfeição, mas apenas coragem para dar um passo em direção à luz. Nada está perdido para Deus. Talvez, alma querida, você tema que já seja tarde demais, que os erros do passado sejam como tinta indelével sobre as páginas da sua vida. Mas nada está perdido para Deus. Nem o mais sujo dos papéis pode manchar o plano divino. Nenhum passado é escuro demais para que ele não possa iluminar. Nenhuma história é breve demais para que não possa se tornar testemunho. Mateus nos prova isso. Um homem rejeitado que passou de cobrador de impostos a evangelista, de traidor a dom de Deus. Na economia do reino, Deus transforma dívidas em evangelho, de contas frias a palavras vivas. A vida de Mateus é lembrete de que Deus pode pegar a mesma mão que um dia riscou números frios e fazê-la escrever palavras que aquecem almas. Ele transforma contas em versos, moedas em testemunhos, mesas de impostos em altares de reconciliação. Talvez, alma querida, você ainda esteja preso à sua própria mesa de impostos. Pode ser medo, culpa, rotina vazia, solidão, mas Cristo continua a caminhar até você, disposto a transformar até o que parece sem esperança em história viva de graça. A vida de Mateus nos lembra, noite após noite, que Deus não apenas perdoa, mas também redime. Que Ele não apenas convida a deixar o velho ofício, mas oferece uma missão maior, um novo nome, um lugar à mesa onde todos são bem-vindos. Despedida devocional. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Mateus, deixando para trás a frieza das moedas para caminhar sob o olhar do Cristo, tocou seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Boa noite.